Então, quando nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando da maneira como cada um de nós se entende, se sente e se expressa na vida. A autoestima, essencialmente, está ligada à capacidade de autoconfiança, de autoaceitação, de competências sociais, de estabelecer relações e construir vínculos, redes sociais. Estas competências de relacionamento consigo mesmo e com o outro, elas são formadas e formatadas no núcleo familiar, na relação fundamental com pai e mãe, com os irmãos, com a presença ou a ausência, com as relações ou a falta delas, com as relações respeitosas e saudáveis ou a falta dessas relações respeitosas e saudáveis. E tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos maior ou menor facilidade de lidar e desenvolver essas competências e estas capacidades. Uma criança, por exemplo, que está num ambiente muito sufocante, aonde ela ouve muito não, aonde ela sofre violência, aonde ela não é vista ou não é considerada, onde ela não tem espaço para equalizar as suas emoções com as emoções dos adultos, onde ela é reprimida a todo momento, ela vai desenvolver várias reações ou defesas ou consequências destes movimentos, né? Então existe um ciclo que eu agora, pouco antes da live, estava fazendo aqui, que me veio assim com a clareza, que é o ciclo da dor na nossa vida e também o ciclo da cura. E esse quando eu falo para vocês que me veio logo antes da live, porque eu estruturei isso pedagogicamente para falar aqui para vocês, né? Gente, é literalmente, gente, aqui, ó para vocês verem. E esse ciclo da dor, ele é o seguinte: a gente tem a nossa ferida fundamental da infância, que é formatada na relação com as figuras referenciais. A gente desenvolve as defesas ou reatividades que são de dois tipos: ou de retração ou de expansão. Na retração, a gente inibe potências, capacidades, competências, habilidades. Aí entra a timidez, a vergonha, a angústia de ser si mesmo, de falar, de se expressar, de se comunicar. São os movimentos de retração, que são defesas e consequências àquilo que a gente viveu. Mas tem também as defesas e as reatividades de expansão, que é a agressividade, o controle, a hiperresponsividade, a necessidade de estabelecer um comando sobre as coisas, a dificuldade de estabelecer vínculos de confiança. E a gente fica, ao longo da vida, vivenciando a retração e a expansão, ou as duas polaridades. Acontece que esse movimento da ferida, das defesas e da reatividade com expansão e retração leva a uma repetição da dor. E eu vou exemplificar isso para vocês depois com um caso bem recente. A gente leva à repetição da dor original. Então, em geral, a gente se torna abusador como foi abusado, violentador como foi violentado, desrespeitador como foi desrespeitado, agressor como foi agredido. A gente leva a um espaço de repetição. Acontece que esse espaço de repetição, ele leva a uma vergonha diante daquela repetição e a uma profunda dor diante dela. E aquela vergonha ou aquela dor faz um reforço da ferida original e que reforça, por sua vez, a defesa, que vai sustentar novamente a repetição e que vai aumentar a vergonha, e esse ciclo da dor se perpetua. E aí, quando a gente fica preso nele, a gente fica envolvido num movimento de uma espiral que parece não ter fim. Depois eu vou desenhar esse esquema e nós vamos estruturar e eu vou colocar na plataforma para quem fizer todo o percurso comigo, porque isso ficou didático, não é? Então eu vou exemplificar com uma situação recente. Vocês viram um caso que saiu nesses últimos 2 dias de um pai que agrediu as suas filhas lá em Salvador, na praia, né?
e as suas filhas saíram de perto dele, desapareceram, uma de 7 ou de 10 anos. Quando elas apareceram, ele bateu nelas com chinelo, levantou uma no chão, jogou para baixo, e uma violência grande. As pessoas filmaram, ele está sendo... isso gerou um processo, etc. Sem dúvida, não é? Violência deve ser denunciada, os ciclos de violência devem ser interrompidos, devem ser investigados, tudo isso muito adequado e muito certo. Mas eu quero falar aqui dos contextos possíveis psicológicos por detrás de uma situação como essa. Porque esse pai veio à tona, gravou um vídeo e veio falar do quanto ele ama as filhas, do quanto ele é pai amoroso, que ele estava querendo educar, que ele ficou muito assustado com medo de que uma filha dele estivesse morta, que ele teve uma reação de exagero, que agora ele reconhece. O que é muito comum numa situação dessa, gente? Que eu não sei se é exatamente a situação desse pai, mas eu quis trazer ela para exemplificar para vocês. É muito comum que esses pais tenham sido, eles mesmos, crianças que, na sua infância, foram altamente reprimidos através de violência, de uma educação comandada pelo castigo, pela agressão, pela contenção à força, pela autoridade que se manifesta como autoritarismo e que esteja, ao longo da vida, reproduzindo aquele ciclo do qual ele mesmo foi vítima. Porque o abusado se torna também, muito frequentemente, um abusador, o violentado, um violentador, no ciclo de repetição dessa dor fundamental da criança ferida que fica no comando do adulto. Ao mesmo tempo, a gente vê um outro aspecto aí nesse pai, que é muito comum em muitos de nós adultos, que é uma dificuldade de lidar com as suas emoções. E no momento que lida com medo, com a insegurança, como, por exemplo, medo de perder a filha, ou da falta de controle, daquela filha não estar sobre si, expressa essas emoções de maneira exacerbada, com comportamentos que vão na contramão daquilo que a pessoa deseja. E que depois vão reforçar nessa espiral do comportamento a vergonha, a repetição da ferida original do qual essa pessoa é vítima e que inibiu as suas emoções ou que inibiu a sua afetividade ou a sua expressão. Frequentemente, pais que lidam com a expressão emocional desta maneira vieram de famílias que também tiveram uma grande inibição emocional, aonde não se podia ouvir e ser ouvido, perceber e ser percebido, respeitar e ser respeitado, participar como presença, aonde a criança não podia equalizar a sua emoção com a emoção do adulto, porque o adulto não estava disponível, não estava presente, não estava afetivo ou não estava ali cuidadoso dentro daquele processo. E esse ciclo, ele vai então se repetindo. No momento que esse pai vem dizer, eu sou um pai amoroso, eu amo muito as suas filhas, ele não está mentindo. E na hora que ele diz, eu queria educar, ele também não está mentindo. Provavelmente, ele tentou educar da maneira como ele foi educado e retraumatizando como ele foi traumatizado, sem nem mesmo, talvez, ter consciência de que ele foi vítima de um trauma ou vítima de um espaço e de um abuso e que ele agora reproduzia, sustentando nas filhas esta mesma marca, esta mesma ferida e levando a esta formatação na estima delas também da mesma maneira, porque ali, numa situação como essa, elas aprendem que o pai não confia nelas, que se elas não obedecem os pais, elas sofrem violência, que se elas exploram o ambiente com autonomia e com liberdade, elas são alvo de violência, qualquer outra situação que esteja acontecendo ali, não é? Então, para que a gente possa construir novas relações de afeto, de cuidado, de educação respeitosa, amorosa, para que a gente possa ofertar às famílias e a nós mesmos novos movimentos de crescimento e de construção de novos padrões, nós precisamos olhar para a nossa criança interior. Precisamos reconhecer as nossas defesas. Precisamos mergulhar no autoconhecimento para expandir a percepção do que em nós atua e poder acolher e cuidar com amor daquilo que a gente percebe que está ativo dentro de nós, para, a partir desse autoacolhimento e autocuidado, desenvolver uma outra forma de
comportamento. Então, se o ciclo da dor é a repetição que sustenta a ferida, o ciclo da cura seria a ferida que gera defesa e reatividade, e diante dessa defesa, dessa reatividade, a gente reage com autoacolhimento e autocuidado dentro da autonomia da vida adulta, e a partir deste autoacolhimento e autocuidado, a gente experimenta alívio e crescimento pessoal, o que gera atenuação ou cicatrização da ferida original e, por sua vez, vai fazer diminuição da defesa e da reatividade. Esse é o ciclo que eu estruturei aqui com o nome de ciclo da cura interior, o ciclo do autocuidado, do movimento interior.